Você já parou para pensar que os maiores segredos da riqueza não estão escondidos em cofres ou fórmulas secretas, mas sim revelados em um dos livros mais antigos da história? A Bíblia, além de um guia espiritual, carrega princípios milenares que ensinam como prosperar de forma sábia, ética e duradoura. E o mais surpreendente, esses mesmos princípios foram seguidos, consciente ou inconscientemente, pelos milionários mais bem-sucedidos da história. O problema é que poucos realmente prestam atenção a isso. Muitos olham para a Bíblia apenas como um livro religioso, quando na verdade ela oferece uma verdadeira cartilha de sabedoria prática, inclusive financeira. Versículos como "as mãos diligentes prosperam" ou "assim como o homem pensa, assim ele é" mostram que a Bíblia não apenas aceita a prosperidade, como orienta sobre como alcançá-la da forma certa. Diferente do que muitos pensam, ela não prega que o dinheiro é o mal, mas sim o amor ao dinheiro acima de tudo. Isso muda completamente a perspectiva. O dinheiro é uma ferramenta, e se usado com propósito e sabedoria, pode transformar vidas, abrir oportunidades e realizar sonhos. Grandes nomes da história, como John D. Rockefeller, usaram princípios bíblicos como base para criar impérios. Rockefeller, por exemplo, dizia que seu maior investimento era em generosidade e que devolvia a Deus uma parte de tudo que ganhava. E não à toa, se tornou um dos homens mais ricos e influentes de todos os tempos. Ou seja, a sabedoria prática e poderosa nesses ensinamentos. A questão é, por que tão poucos aplicam? Enquanto muitos continuam ignorando esses princípios por preconceito ou desconhecimento, outros estão transformando completamente suas finanças, suas vidas ao colocar em prática verdades que sempre estiveram bem diante dos olhos. A Bíblia não condena a riqueza. Ela ensina o caminho para conquistá-la com equilíbrio, propósito e responsabilidade. Você já ouviu a expressão "a riqueza começa na mente"? Isso não é apenas uma frase de efeito, é um dos fundamentos mais poderosos da prosperidade verdadeira. A forma como você pensa sobre dinheiro, sucesso e valor pessoal molda diretamente os resultados que você colhe na vida. A Bíblia já dizia em Provérbios 23:7, assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Isso significa que a realidade externa de uma pessoa é, muitas vezes, um reflexo direto do seu mundo interior. Se você se vê como alguém limitado, endividado, incapaz ou azarado, suas ações vão acompanhar exatamente essa visão. Mas se você começa a cultivar uma mentalidade de abundância, de merecimento e possibilidade, tudo ao seu redor começa a mudar. É justamente isso que Napoleão Hill ensina em seu clássico "Quem Pensa, Enriquece". Hill passou mais de 20 anos estudando os homens mais ricos da sua época e percebeu algo surpreendente. Todos eles pensavam diferente. Antes mesmo de alcançarem riqueza material, eles já carregavam dentro de si uma certeza profunda de que eram capazes, de que iriam conseguir. E isso os fazia agir com coragem, persistência e estratégia, enquanto a maioria se paralisava pelo medo e pela dúvida. O problema é que muita gente foi programada desde cedo com crenças limitantes sobre dinheiro, que é difícil de ganhar, que os ricos são gananciosos, que isso não é para mim, que eu nasci pobre e vou morrer assim. Essas frases são verdadeiras armadilhas mentais. Cada vez que você repete esse tipo de pensamento, está reforçando um sistema interno que repele a prosperidade. E o mais grave é que essa programação muitas vezes é inconsciente. Vem da infância, da escola, da cultura, da religião mal interpretada. Mas a boa notícia é, todo paradigma pode ser reprogramado. Você pode substituir o discurso da escassez por afirmações de poder. Pode trocar o medo da falta pela confiança na abundância. Pode começar hoje a mudar seu vocabulário, sua forma de pensar, suas crenças e, como consequência, seus resultados. A mentalidade de prosperidade não é um dom para poucos, é uma construção diária, e é o primeiro passo para atrair aquilo que você deseja. É curioso perceber como dois mundos aparentemente distintos, a espiritualidade e a ciência do sucesso, se conectam de forma tão profunda. Napoleão Hill, ao estudar os milionários mais influentes de sua época, percebeu um padrão surpreendente. Mesmo sem saber, a maioria deles seguia princípios ensinados na Bíblia. Isso mesmo,
Eles aplicavam conceitos como fé, persistência, disciplina, visão e generosidade, fundamentos que já estavam descritos nas Escrituras há milhares de anos. Por isso, quando você estuda Quem Pensa, Enriquece, não está apenas lendo sobre estratégias financeiras. Está, na verdade, acessando uma sabedoria que transcende o tempo, que se alinha diretamente com verdades espirituais profundas. Hill falava muito sobre o poder da fé, e não apenas no sentido religioso, mas como uma convicção inabalável de que o que você deseja já está a caminho. Isso está completamente em sintonia com Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Outro ponto em comum é o poder do pensamento. A Bíblia ensina que a vida e a morte estão no poder da língua. Provérbios 18:21. E Hill afirma que o pensamento dominante na sua mente acaba moldando o seu destino. Ambas as fontes concordam que a mente é o ponto de partida de qualquer transformação real. Tudo começa dentro, e só depois se manifesta fora. E ainda há algo muito importante que conecta essas duas fontes de sabedoria: a importância da ação. Nenhum dos milionários estudados por Hill ficou apenas esperando algo acontecer. Todos agiam. A Bíblia também é clara. A fé sem obras é morta. Tiago 2:26. Ou seja, não basta acreditar. É preciso agir com base nessa crença. É essa combinação de fé com atitude que ativa as oportunidades e os resultados. Quando você une os ensinamentos de Napoleão Hill com os princípios bíblicos, você não só aprende a prosperar financeiramente, como também cresce espiritualmente. Você se torna alguém que enriquece com propósito, com ética, com valores. Alguém que entende que prosperidade vai muito além de números na conta bancária. Ela é uma expressão externa de uma mentalidade e de uma vida interior bem construídas. Você já ouviu falar da lei da atração, certo? A ideia de que aquilo em que você acredita, sente e foca com intensidade acaba se manifestando na sua vida. Esse conceito ganhou força nos últimos anos, com livros como O Segredo e milhares de vídeos nas redes sociais. Mas o que pouca gente percebe é que essa lei não é nenhuma novidade. Ela já estava presente na Bíblia muito antes de virar moda. A Bíblia, desde o Antigo Testamento, já deixava claro que aquilo que pensamos e declaramos tem o poder de moldar nossa realidade. Um exemplo direto disso está em Provérbios 23:7. Assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Isso é exatamente o que a lei da atração propõe. Se você pensa com escassez, atrai escassez. Se você cultiva pensamentos de abundância, começa a perceber, buscar e aproveitar oportunidades. Não é mágica, é direção mental. Outro trecho poderoso está em Marcos 11:24, quando Jesus diz: "Tudo o que pedirdes em oração, crede que recebereis, e assim será." Esse versículo revela 3 etapas exatas do processo de manifestação: pedir, crer e agir com base na certeza de que já recebeu. Não há contradição com a ciência do sucesso, a sinergia. A fé, quando bem compreendida, é a força propulsora que coloca a mente, as emoções e o corpo em movimento. A grande diferença entre quem manifesta abundância e quem vive preso à limitação está na forma como essas pessoas usam suas palavras, seus pensamentos e suas emoções. A lei da atração funciona para todos. O problema é que muitos a usam contra si mesmos. Pensam sempre no pior, falam de dívidas, repetem frases negativas sobre dinheiro, vivem se alimentando de medo e dúvida. Sem perceber, estão vibrando exatamente na frequência daquilo que querem evitar. A Bíblia já nos orientava a renovar a mente. Romanos 12:2, a focar no que é bom, justo e puro. Isso é, na prática, alinhar sua energia, sua fé e seu foco com aquilo que você deseja viver. Ou seja, a verdadeira lei da atração é bíblica. Ela não se trata de apenas desejar coisas, mas de viver como se elas já fossem realidade. Isso exige disciplina, persistência, principalmente, fé ativa. E quando isso acontece, a mudança é inevitável, porque tudo ao seu redor começa a responder àquilo que você cultiva dentro de si. Você já se perguntou por que tantas pessoas vivem presas a uma realidade de escassez,
enquanto outros parecem atrair prosperidade com naturalidade. A resposta está na forma como cada uma enxerga o dinheiro e a própria capacidade de prosperar. A verdade é que a maior parte das pessoas foi condicionada desde cedo a ver o dinheiro como algo sujo, difícil, exclusivo de poucos ou até mesmo contrário à vontade de Deus. E isso cria uma barreira invisível, porém poderosa, que impede o crescimento financeiro. Frases como "o dinheiro não dá em árvore", "rico é tudo ladrão", ou "isso não é pra gente como a gente" são repetições que, com o tempo, moldam uma mentalidade de escassez. E o problema disso é que a mente age como um filtro. Ela só reconhece e atrai aquilo que acredita ser possível. Então, se você acredita que nunca vai prosperar, sua mente vai buscar, encontrar, provas disso no seu dia a dia. É como se a sua visão fosse viciada em enxergar apenas limitações. Por outro lado, quem cultiva uma mentalidade de abundância consegue ver oportunidades onde outros só veem obstáculos. Essas pessoas acreditam que é possível enriquecer com honestidade, gerar valor para o mundo e crescer de forma equilibrada. Elas falam de investimentos, de crescimento, de solução. E como consequência, seu foco muda, suas ações mudam e os resultados também mudam. Essa é a diferença que transforma vidas. A Bíblia não diz que o dinheiro é o problema. Ela ensina a usá-lo com sabedoria. Em 1 Timóteo 6:10 está escrito: "O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e não o dinheiro em si. O problema é a inversão de valores." Quando você coloca o dinheiro acima de tudo, perde o equilíbrio. Mas quando entende o dinheiro como ferramenta, ele passa a servir aos seus propósitos, e não o contrário. A mudança de vida começa exatamente aqui, com uma mudança de mentalidade. E isso não significa fingir riqueza ou viver em negação, mas sim decidir romper com o padrão de escassez que te foi ensinado. Comece observando como você fala sobre dinheiro, como você reage ao sucesso alheio, como você pensa sobre oportunidades. Esses pequenos detalhes revelam o padrão que está operando em segundo plano. E a boa notícia é que isso pode ser reprogramado. A Bíblia, Napoleão Hill e os maiores estudiosos da prosperidade afirmam com clareza: você atrai aquilo que acredita ser merecedor. Portanto, se você quer viver abundância, precisa primeiro se ver como alguém capaz, digno e preparado para recebê-la. É assim que a transformação começa. Se você realmente deseja romper com a estagnação financeira e viver uma vida com mais liberdade, paz e segurança, precisa conhecer o que chamamos de método 136. Esse método é mais do que uma técnica. É uma forma prática de aplicar os princípios bíblicos da prosperidade combinados com os ensinamentos de Napoleão Hill. Ele foi criado justamente para ajudar pessoas comuns a saírem do ciclo vicioso de dívidas, frustração e salários que mal cobrem o mês, e entrarem em um ciclo de crescimento consistente e sustentável. O método 136 se baseia em 3 pilares simples, mas extremamente poderosos: um objetivo claro, 3 fontes de renda e 6 hábitos financeiros de prosperidade. Parece simples, mas quando isso é colocado em prática com constância, os resultados são extraordinários. E o mais importante, não exige que você seja um expert em finanças ou que tenha muito dinheiro para começar. Qualquer pessoa, com disciplina e comprometimento, pode aplicar. Tudo começa com um objetivo claro. A Bíblia já diz que onde não há visão, o povo perece. Provérbios 29:18. Ou seja, se você não sabe onde quer chegar, vai continuar girando em círculos. Por isso, o primeiro passo é definir o que você realmente quer alcançar financeiramente. Pode ser quitar dívidas, comprar uma casa, garantir uma aposentadoria tranquila ou abrir o seu próprio negócio. O importante é ter uma meta específica, mensurável e com prazo. Em seguida, o método propõe a criação de 3 fontes de renda. Isso mesmo. Não depende só de um único salário. A maioria das pessoas vive no aperto porque depende exclusivamente de uma única entrada de dinheiro, e qualquer imprevisto vira um caos. O método 136 ensina como você pode começar, mesmo com pouco, a gerar fontes extras de renda, seja vendendo algo, prestando um serviço, monetizando um talento ou investindo de forma inteligente.
A Bíblia nos mostra isso no exemplo da mulher virtuosa em Provérbios 31. Ela diversificava suas atividades e não colocava todos os ovos na mesma cesta. Por fim, vêm os 6 hábitos financeiros, que incluem disciplina com gastos, planejamento, gratidão, contribuição, leitura constante sobre finanças e mentalidade de longo prazo. Esses hábitos são pequenos ajustes diários que, acumulados ao longo do tempo, geram uma transformação profunda. E o melhor, são hábitos que qualquer pessoa pode cultivar, sem depender da sorte ou de grandes mudanças externas. Enquanto muitos continuam esperando um milagre financeiro, os que aplicam o método 136 assumem o controle da própria vida. E esse é o verdadeiro caminho da prosperidade: sabedoria, clareza, atitude e fé prática. Está tudo ao seu alcance, basta decidir aplicar. Existe uma verdade poderosa que transforma vidas, mas que poucos compreendem de fato. A mente é o berço da riqueza ou da pobreza. Tudo começa no pensamento. Antes de qualquer conta paga, de qualquer negócio bem-sucedido ou de qualquer investimento lucrativo, existe uma ideia, uma crença, uma visão. É por isso que Provérbios 23:7 afirma com tanta clareza: assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Não é apenas um versículo bonito, é uma lei espiritual e mental que molda a realidade de qualquer pessoa. Napoleão Hill reforça esse mesmo princípio em quem pensa, enriquece. A mente atrai exatamente aquilo que ela sustenta com convicção. E aqui está o ponto mais ignorado pela maioria. Não basta desejar riqueza, é preciso pensar, agir e se comportar como alguém próspero, mesmo antes de ver os resultados materiais. Se seus pensamentos são dominados por medo, culpa, desvalorização ou insegurança, esses sentimentos se traduzem em decisões fracas, em ações hesitantes e, consequentemente, em resultados limitados. É por isso que tantas pessoas, mesmo trabalhando duro, não conseguem sair do lugar financeiramente. Elas foram programadas com crenças limitantes, repetem frases negativas sobre dinheiro e vivem com medo de arriscar ou investir em si mesmas. Frases como dinheiro é difícil, não posso gastar com isso, nunca vai dar certo para mim são comandos mentais que sabotam silenciosamente a prosperidade. E o pior, muitas vezes isso acontece sem que a pessoa perceba. Mas há um caminho de saída, e ele começa com a reeducação da mente. A Bíblia já nos instrui a renovar nossos pensamentos, Romanos 12:2, e isso se faz justamente substituindo frases negativas por afirmações de poder. Ao invés de dizer não tenho dinheiro para isso, você pode perguntar: como posso gerar valor para conseguir isso? Essa simples mudança tira você da mentalidade de vítima e coloca você na posição de criador da sua realidade. Pensar como alguém próspero não é viver de ilusão. É treinar sua mente para enxergar oportunidades, confiar na sua capacidade de criar soluções, aprender constantemente, acima de tudo, agir mesmo diante do medo. Porque a escassez não nasce no mundo exterior, ela nasce dentro de nós. E da mesma forma, a abundância também. Se você muda a forma como pensa e sente em relação ao dinheiro, tudo ao seu redor começa a se alinhar com essa nova energia. E é aí que a prosperidade começa a fluir. Um dos maiores obstáculos para alcançar a prosperidade verdadeira está nas crenças limitantes que carregamos desde a infância, que são reforçadas pela cultura ao nosso redor. Muitas pessoas crescem ouvindo frases como dinheiro não cai do céu, quem enriquece fez algo errado ou não se pode ter tudo na vida. Essas ideias se tornam barreiras invisíveis que bloqueiam a mente e impedem o avanço financeiro. Elas criam um ciclo onde o medo, a dúvida e a insegurança dominam, e a pessoa acaba se acomodando em uma vida de escassez. Porém, os verdadeiros milionários e empreendedores de sucesso têm uma visão totalmente diferente. Eles não encaram o dinheiro como um problema ou um inimigo, mas como uma ferramenta poderosa para criar valor, transformar vidas e gerar oportunidades. Para eles, riqueza é sinônimo de liberdade, responsabilidade e contribuição. E essa mudança de mindset é o primeiro passo para sair da estagnação financeira. Essas pessoas sabem que o dinheiro é renovável, que sempre haverá novas ideias, novos caminhos e novas possibilidades. Por isso,
Elas investem em conhecimento, diversificam suas fontes de renda e estão sempre abertas a aprender e se adaptar. Elas não esperam pela sorte, nem ficam paralisadas pelo medo do fracasso. Ao contrário, enxergam cada desafio como uma oportunidade para crescer e se fortalecer. Um ponto fundamental para mudar esse padrão é começar a transformar a maneira como você encara os problemas financeiros. Ao invés de focar no que falta, pergunte-se: como posso gerar mais valor? O que posso fazer hoje para criar novas oportunidades? Essa simples mudança no discurso interno já coloca a mente em um estado de ação e criatividade, afastando o medo e aproximando você da abundância. Lembre-se, a Bíblia ensina que a riqueza vem para aqueles que trabalham com diligência e sabedoria. Em Provérbios 10:4 está escrito: as mãos preguiçosas empobrecem, mas as mãos diligentes enriquecem. Portanto, o caminho para a prosperidade exige esforço, disciplina e a disposição de sair da zona de conforto. E, acima de tudo, é uma questão de mentalidade. Mudar a mentalidade para prosperar financeiramente também passa por transformar a maneira como você lida com os pensamentos e palavras que usa diariamente. Muitas vezes, sem perceber, você pode estar sabotando suas chances de sucesso ao repetir frases negativas e limitantes como "não tenho dinheiro para isso", "rico é tudo ladrão" ou "nunca vou conseguir". Essas expressões não são apenas falas vazias, elas programam seu subconsciente para repelir a prosperidade, reforçando crenças que bloqueiam o fluxo financeiro. Napoleão Hill ensinava que a mente subconsciente absorve tudo o que é repetido com frequência. Portanto, é essencial substituir essas frases por afirmações poderosas e positivas que afirmem sua dignidade, capacidade e abertura para receber abundância. Dizer para si mesmo: eu sou digno de prosperidade, as oportunidades financeiras vêm até mim ou o dinheiro flui para mim de fontes esperadas, inesperadas, pode parecer simples ou até estranho no começo, mas é exatamente assim que a lei da atração funciona. Além disso, o ambiente onde você está inserido tem um impacto enorme na sua mentalidade. Cercar-se de pessoas que compartilham uma visão próspera, que falam sobre crescimento, investimentos e soluções, ajuda a fortalecer seus próprios pensamentos positivos. A Bíblia já nos adverte em Provérbios 13:20. Quem anda com o sábio será sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Estar em companhia certa é uma forma poderosa de manter sua mente alinhada com a prosperidade. Ler livros que fortalecem a mentalidade de riqueza, como O Homem Mais Rico da Babilônia, Pai Rico, Pai Pobre, claro, quem pensa, enriquece, também é fundamental para alimentar sua mente com boas ideias. Evitar conversas negativas e se afastar de pessoas que vivem reclamando ajuda a manter seu foco no que realmente importa: o crescimento e a criação de oportunidades. No fim, tudo começa com o que você pensa e fala diariamente. Mude isso e você estará dando um passo gigante para transformar sua vida financeira e atrair a prosperidade que deseja. A riqueza verdadeira começa e termina na mente. Se você se enxerga como pobre, inevitavelmente suas ações e decisões vão refletir essa visão limitada. Robert Kiyosaki, autor de Pai Rico, Pai Pobre, e Napoleão Hill reforçam essa ideia. A mente atrai exatamente aquilo que ela sustenta como verdade. Quem pensa em escassez, vê apenas dificuldades e barreiras. Quem cultiva uma mentalidade de abundância, por sua vez, enxerga possibilidades e oportunidades onde ninguém mais vê. Essa não é uma questão de mágica, mas de mentalidade aplicada. A diferença entre quem prospera e quem permanece estagnado está na forma como cada um enxerga e lida com o dinheiro. Muitos carregam crenças herdadas, como o dinheiro não cai do céu ou quem enriquece fez algo errado, que formam um bloqueio mental real, impedindo-os de avançar. Por outro lado, os milionários enxergam o dinheiro como uma ferramenta, um recurso que pode ser multiplicado com conhecimento, esforço e estratégia. O primeiro passo para sair dessa estagnação é reconhecer e questionar essas crenças limitantes. Ao invés de aceitar que não posso ter tudo, comece a se perguntar: como posso gerar mais valor? Como posso criar novas fontes de renda? Essas perguntas de poder mudam seu foco do problema para a solução,
abrindo portas que antes pareciam fechadas. A mudança verdadeira exige disciplina mental, prática constante e a substituição de pensamentos negativos por afirmações de abundância. Isso envolve também observar a sua fala diária e as histórias que você conta para si mesmo. Se você deseja prosperar, precisa agir como alguém que já está prosperando, porque o pensamento e a ação caminham juntos. O princípio da semeadura é fundamental para entender a prosperidade e a riqueza. Assim como um agricultor planta semente, se espera pacientemente pela colheita, a construção da riqueza exige esforço contínuo, consistência e tempo. A lei da atração também se baseia nesse princípio. Você colhe aquilo que planta, no pensamento, na emoção e na ação. Por isso, se você só planta reclamações, procrastinação e medo, só poderá colher dificuldades financeiras. Por outro lado, quem planta conhecimento, ação estratégica e visão de longo prazo inevitavelmente colhe prosperidade. Observe os investidores de sucesso. Eles não esperam que o dinheiro caia do céu. Eles semeiam, compram ativos, estudam o mercado, diversificam suas aplicações, aprendem continuamente. Com o tempo, seus investimentos florescem. O mesmo vale para qualquer área da vida, seja para construir um negócio, crescer no trabalho ou desenvolver um talento. Tudo isso passa pela disciplina diária, pelo compromisso com o esforço constante. No entanto, a maior dificuldade de muitos é justamente a impaciência. Muitos começam a plantar bons hábitos, mas esperam resultados imediatos. Quando não os veem, desistem e voltam ao ciclo da estagnação. O agricultor sabe que a semente precisa de tempo para crescer e florescer. É essa paciência que separa quem enriquece daqueles que permanecem no mesmo lugar. Além do tempo, existe um ingrediente indispensável para que a colheita aconteça: a disciplina. A Bíblia é clara em Provérbios 10:4. As mãos preguiçosas empobrecem, mas as mãos diligentes enriquecem. Isso significa que a sorte favorece aqueles que são disciplinados, que fazem o que precisa ser feito, mesmo quando não estão motivados. Napoleão Hill, após estudar centenas de milionários, percebeu que todos confiavam na disciplina mais do que na sorte. A disciplina é o fio condutor que separa os sonhadores dos realizadores. Nenhum milionário de sucesso alcançou riqueza apenas pelo desejo ou pela sorte. Eles agem diariamente, mesmo quando a motivação falta. Atletas treinam mesmo nos dias difíceis. Escritores escrevem sem inspiração. Investidores tomam decisões mesmo diante da incerteza. O que os move é a disciplina, a constância na ação, que faz a verdadeira diferença. A lei da atração, tão comentada, não funciona sem ação concreta. Não adianta desejar riqueza se as suas atitudes diárias não refletem esse desejo. O segredo está na combinação entre inteligência e consistência. Pequenas ações repetidas frequentemente constroem grandes resultados ao longo do tempo. Para aplicar isso na prática, elimine a procrastinação. Estabeleça metas claras e divida seus objetivos em pequenas tarefas diárias. Se quer empreender, dedique ao menos 1 hora por dia ao seu projeto. Se deseja investir, estude finanças e tome decisões de forma consistente e consciente. É essa repetição que transforma a vida financeira, que constrói a ponte entre o sonho e a realidade. Além disso, existe um detalhe poderoso pouco falado que potencializa todo esse processo: a generosidade. A Bíblia ensina claramente em Lucas 6:38. Dai, e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos darão. A generosidade vai além das doações materiais. Significa também compartilhar conhecimento, ajudar pessoas, criar valor para o próximo. Napoleão Hill observou que os milionários mais bem-sucedidos não apenas recebiam, mas também davam muito. Investiam em pessoas, ofereciam soluções e geravam oportunidades. Essa atitude de contribuir sem esperar retorno imediato cria um fluxo natural de abundância. Os mais prósperos são justamente aqueles que mais geram valor. Empreendedores como Elon Musk, Jeff Bezos e Warren Buffett não enriqueceram buscando dinheiro desesperadamente, mas sim resolvendo problemas reais, sim impactando vidas. A lei da atração confirma: ao dar sem medo,
você vibra na frequência da abundância, atraindo cada vez mais prosperidade.